Olá, paz do Senhor, bom dia para todos. É um prazer estarmos juntos para estudarmos aqui a palavra do Senhor. Sou o pastor Mário Teixeira. Hoje nós vamos estar na nossa aula de Teologia, parte 1, Seminário Teológico Atos. É um prazer imenso poder estar compartilhando com você a respeito da palavra de Deus. Então nós vamos estar estudando alguns assuntos referentes à teologia. Então hoje nós vamos literalmente falar sobre a teologia, que naturalmente nós estudamos sobre Deus e seus atributos. Mas hoje é só uma aula de introdução. Muito bem. A primeira coisa que eu queria falar é o que é teologia. Essa pergunta é feita na maioria dos seminários. O que é realmente a teologia? Há muita controvérsia na questão da teologia. Tem pessoas que dizem que nós não precisamos da teologia. E na realidade nós já vivemos a teologia no nosso dia a dia. Se você crer em Deus, se você crer na existência de um ser supremo e todo-poderoso, você já vive a questão da teologia na prática. A matéria é apenas algo que reforça a questão da nossa fé. Então, teologia é um estudo. Então, aqui é um estudo, é uma ciência que fala sobre a existência de Deus e das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como a sua relação com o mundo e com os homens. Então, nós já aprendemos dentro da teologia sobre Deus e o seu relacionamento com o mundo, com o universo. Então, a teologia ela tem algo referente do grego que é a palavra theos, que é traduzido como Deus. Eu botei aqui Deus em letra minúscula, não é porque eu não estou falando aqui apenas da questão do Deus, mas é da questão que a teologia abrange o estudo do Deus Todo-Poderoso, mas também fala de deuses, a pessoa usa a teologia para outras questões a respeito da filosofia. Então, o termo é usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. Então, tem também o Logos, que é a palavra que revela, uma revelação através da palavra, e, por extensão, logia, que é o estudo. A teologia estuda as religiões num contexto histórico. Então você vai aprender dentro da história das religiões, que quando eu falo religião, não estou falando aqui apenas da questão do cristianismo, porque há muitas religiões e cada religião tem um objetivo de falar sobre determinado Deus, pesquisando e interpretando os fenômenos e as tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral da sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia, que fala a respeito do homem, e na sociologia, ao nosso viver em sociedade. O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego. Tá aí porque essa influência dos muitos deuses. Então entra no contexto grego através de Platão, que é diálogo à República, para referir-se à compreensão da natureza divina por meio da razão, em oposição à compreensão literária própria da poesia feita por seus contemporâneos.
Então, quem foi Platão? Quem foi Platão? Platão viveu entre 428 a.C. a 347 a.C. Foi um filósofo grego que é considerado como um dos principais pensadores da sua época. Um dos seus discípulos, Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates: o sábio é o virtuoso. Escreveu diversos diálogos filosóficos, entre eles a República, obra dividida em 10 volumes. Na teologia, nós vamos encontrar um estudo da teologia sistemática. Há muitas outras questões, mas principalmente a questão da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é uma organização da teologia em diversos temas, principalmente temas que nós chamamos de temas doutrinários, específico para estudo. Por exemplo, o próprio estudo de Deus, o Pai, que nós chamamos de tontologia, cristologia, que é o estudo do Deus Filho, que fala sobre Jesus Cristo. Temos a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Temos a bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Eclesiologia, estudos das igrejas, ou da igreja, de modo geral. Temos a angelologia, que é o estudo sobre os anjos. Temos a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. Temos a amartiologia, o estudo do pecado. A escatologia, que é o estudo sobre o fim dos tempos. Temos a antropologia cristã, que é o estudo da humanidade, sobre o homem. E demonologia, que é o estudo sobre os demônios, sobre as expectativas cristãs. Então, isso são as doutrinas baseadas dentro da teologia sistemática. Então, o primeiro assunto que nós queríamos falar nessa introdução é sobre teutologia. O que é? Qual é a diferença entre teutologia e a teologia, sim, dita? Por exemplo, teutologia é um neologismo feito a partir de teos, Deus, ontos, ser, entidade, mas logo que é estudo tratado. A teutologia ela trata unicamente do ser de Deus. Então, o objetivo da teologia é falar sobre o ser de Deus, apenas sobre o ser de Deus, a sua revelação, seus atributos, do que ele é. Já a teologia lida com os atributos divinos, mas também fala das relações de Deus com os homens, com o universo, com tudo que tem ao redor. Então, a diferença é que a teologia trata de Deus com todos os seres. A teutologia fala apenas dos atributos de Deus, de quem Deus é e como ele se revela para a humanidade. Então, é muito importante nós falarmos sobre a questão da revelação. E Deus, ele se revela, o conceito de revelação, o ato de Deus se dar a conhecer. Então, Deus se faz conhecer através da sua revelação. Hebreus 1, versículo 1, que diz: há muito tempo Deus falou. Essa palavra Deus falou, Deus se revelou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, no Antigo Testamento e no decorrer da história, Deus vai sempre se revelando de muitas maneiras, através dos profetas. Então, o Salmo 19:1 diz: os céus declaram, isso quer dizer que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, do 19 ao 20, diz o seguinte: pois o que Deus
pois o que Deus se pode conhecer é manifesto. Então ele é revelado entre eles porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos. Essa palavra visto pode ser colocada como têm sido revelados claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a gente vê a questão da inspiração. O conceito de inspiração é a capacidade dada por Deus àqueles que o servem, o seu servo, para comunicar a sua revelação, para mostrar a sua revelação. A comunicação foi feita primeiramente de forma oral e posteriormente de forma escrita. Então Deus usou profetas para falar de forma oral, mas agora também ele se revela pelas sagradas escrituras. Qual é a importância da teutologia? Sem dúvida, a teutologia lida com questões que estão além da nossa compreensão, coisas que nós, como ser humano, não podemos compreender de forma natural, a não ser aquilo que é revelado. Mas isso não quer dizer que a teutologia falha em apresentar os temas fundamentais para a fé cristã, relacionada à natureza de Deus. Embora Deus seja incompreensível, então é bom você entender que você não vai conseguir compreender naturalmente a Deus. Deus vai se revelando a você no decorrer da sua caminhada cristã. Você vai aprendendo a ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele também é cognoscível, isso é, quer dizer, embora não possamos compreender exaustivamente o ser de Deus, visto que somos criaturas finitas e imperfeitas, e isso é importante. Nós somos imperfeitos, nós somos finitos, nós temos fim, nós, nós, ele é o nosso Criador infinito e perfeito. Então, se nós somos finitos e imperfeitos, ele é infinito e perfeito. Nós podemos conhecê-lo porque ele mesmo quis, ele mesmo resolveu se revelar a nós. Então, a grande importância é que Deus quer que nós o conheçamos. Essa autorrevelação divina nos é dada de forma geral através do mundo criado e de forma especial através da Escritura. Então é muito importante você ter intimidade com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Na teologia, isso é chamado de revelação geral e revelação especial. Então, a teotologia não se trata de um descobrimento de Deus por parte do homem, mas do estudo do conhecimento que o próprio Deus, pela sua graça, resolveu prover ao homem acerca de si. Nesse sentido, embora jamais possamos obter todo o conhecimento sobre Deus, a porção que ele decidiu nos revelar é perfeita e suficiente para nos instruir acerca de tudo o que ele é, importante para termos um relacionamento com ele. Então, a nossa aula de hoje vai ficar aqui. Na próxima aula, nós vamos estar falando já sobre Deus e seus atributos. Então, eu aguardo você na nossa próxima aula. Se você quiser entrar em contato conosco, aí nos comentários vai estar meu WhatsApp, você pode entrar em contato, você pode falar conosco, tirar as suas dúvidas, e vai ser um prazer. Então Deus abençoe e até a nossa próxima aula.